Olá, hoje eu vim falar um pouquinho a respeito do livro de Mateus e de um entendimento que eu tive com Deus a respeito desse livro inicialmente, né, nos capítulos iniciais. É muito doido, né? Porque às vezes a gente tem mania de ter um entendimento sobre outras pessoas. Só que é muito legal quando Deus fala diretamente com a gente tem um entendimento direto com a gente mesmo. Saí esses dias, aconteceu um fato comigo, com meu marido. Eu saí, fiquei chateada com ele, eu saí. E em vez de eu ficar presa pensando naquilo que tinha me chateado sobre o meu marido, Deus começou a falar comigo de uma forma muito inusitada, falando sobre Jesus e seus discípulos e a forma como eles foram discipulados. É muito engraçado. Eu gostaria de ler para vocês agora o texto de Mateus 4, 19 e 20, para eu começar a falar um pouquinho do que Deus me falou a respeito desses versículos. Jesus disse: venham comigo e eu os farei pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Quando Jesus ele começou a ir atrás de seus discípulos, Jesus em nenhum momento ele disse aqui: olha, antes de vocês me seguirem, eu vou parar e perguntar para as pessoas quem são vocês ou o que vocês fazem. Em nenhum momento Jesus parou e olhou para a pessoa e disse: eu não vou com a tua cara, então eu não quero você como discípulo, a química não bateu. Em nenhum momento Jesus procurou a pessoa perfeita. É até engraçado, se a gente pegar o histórico dos discípulos de Jesus, são as pessoas mais imperfeitas. Ele procurava exatamente o que eles tinham de pior, porque era a partir daquilo que eles eram moldados e mudados, e que as pessoas perceberiam que eles eram discípulos de Jesus. É forte ouvir uma coisa dessa? É muito forte, principalmente para mim, que estava sentindo diretamente de Deus conversando comigo. Porque o que eu quero falar para você é sobre uma lição que há comigo, mas se há algo que possa ajudar você, é importante. E o que eu aprendi a respeito disso? Que a gente não pode julgar o livro pela capa. Não adianta ter o livro e não lê-lo. Só olhar a capa e achar que ele é algo difícil, ou ele é algo ruim, ou ele é algo complicado, não faz a gente se tornar melhor. E essa questão de julgar o livro pela capa, nós infelizmente temos a todo momento. De ir para a igreja, olhar uma pessoa e falar: nossa, não fica a cara daquela pessoa. De um lugar olhar e falar: eu não gosto daquela pessoa. Ou de acontecer situações até mesmo com a gente ou com outras pessoas, e as pessoas saírem falando de algo que elas pensam sobre a gente. Até aí não está errado, todo mundo tem algo para pensar do outro, mas quando a gente tem a graça de Deus, isso é impossível, porque se Jesus era o perfeito amor, como é que a gente pode ser diferente? Já pensou se Jesus parasse para Simão e dissesse: Simão, o que você acha de Mateus? Mateus era a pessoa mais odiada, pois era cobrador de imposto, as pessoas ali não gostavam dele. E Jesus parou, olhou para Mateus e disse: vem, siga-me. Porque Jesus é o melhor, não o pior. Talvez os discípulos não tenham gostado, talvez. Mas era o processo que eles precisavam passar para ser melhores. Já ouviu falar sobre Pedro? Pedro chegou a cortar a orelha de um soldado. Era uma pessoa rebelde. Porém, no dia que ele pregou, ele salvou 3.000 vidas. Jesus não pegou uma pessoa perfeita para falar de Deus, embora ele fosse perfeito. Mas ele usava das pessoas imperfeitas para ensinar os imperfeitos. Ele não pegava as pessoas perfeitas. E é muito doido, porque a gente não tem o hábito de ser assim. Nós somos carne.
A gente tem o hábito de olhar para o outro, sempre ver o pior, nunca o melhor. Passei por um milagre esses dias que eu recebi da parte de Deus, muito lindo, inacreditável até. Naquele momento, meu marido me fez uma pergunta sobre algo pessoal nosso. E eu respondi da pior forma. Porque eu sou ser humano e eu gosto de olhar e julgar. E não olhar. E antes de pensar o pior, pensar o melhor. Só que o Espírito Santo de Deus veio e fez o contrário. Quebrou as minhas pernas dizendo totalmente o contrário. Porque se fosse Jesus naquele momento, Jesus teria feito diferente. Jesus, ele não teria julgado as situações. Ele teria feito o quê? Praticado o amor, olhado a situação da melhor forma possível. Continuando a respeito de Mateus, né? O livro de Mateus, aqui em Mateus 5, versículo 43 ao 48, fala exatamente sobre julgar o livro pela capa ou aceitar as coisas de uma forma que a gente quer aceitar por nós e não por Deus. É o que é nos conveniente. Fala assim, ó, Mateus 5, 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre os maus e os bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aquele que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também fazem o mesmo. E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Esse texto ele é muito doido, porque ele é exatamente isso. É muito fácil, muito, digo por mim, é muito fácil amar quem nos ama e odiar quem não nos ama, odiar os nossos inimigos. Mas será que Jesus pregou isso para as pessoas? Às vezes a gente fala, Deus, porque isso foi acontecer comigo. Talvez porque você olhou o pior da situação. Talvez a situação pudesse ser muito ruim. Mas se você olhasse de uma forma muito boa, ela pudesse ser diferente. E é isso que muda a vida da gente. A gente não quer se dedicar aos passos de Deus porque eles são difíceis. Fácil é o fazer o que nossa carne pede. O que nossa carne pede? Tenha ira, fique com raiva, fique com ódio, fique com rancor no seu coração. Fique com todo sentimento ruim que não te faz bem, que vai te levar no fundo do poço. Mas a gente, o ser orgulhoso, que não aceita ser passado por nada, faz o quê? Aceita essa situação. Por quê? Se for tentar fazer da forma de Deus, é mais dolorido. Mas é mais dolorido porque há crescimento. É mais dolorido porque o mundo vai ver a sua diferença. E talvez as pessoas comecem a seguir a Deus pelo seu exemplo. E não é para que as pessoas vejam, porque o que as pessoas vão ver é indiferente. É para que Deus veja. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Você pode esconder das pessoas, mas nunca de Deus. Então, essa mensagem que eu vim trazer hoje, ela tem me tocado muito. E desde o dia que algumas coisas aconteceram, principalmente o dia que aconteceu um milagre na minha vida, que Deus operou, que faz poucos dias, eu me senti incentivada a falar um pouco mais de Deus sobre as pessoas e explicar um pouco mais aquilo que Ele tem falado comigo e me trazido. Então, assim, todas as vezes que eu puder compartilhar com vocês algo bom, eu vou fazê-lo. Desculpa, eu tô com a voz estranha, tô meio rouca. Na próxima, quem sabe eu posso estar um pouquinho com a voz melhor.
Mas o importante é lembrar que a gente precisa seguir os passos de Deus. Como diz um louvor, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim, acabo cometendo. Porque andar pelo caminho fácil é fácil. Difícil é andar pelo caminho difícil, que é o de Deus. Onde a gente precisa mudar, quebrar nosso orgulho, nos quebrantarmos todos, ser uma pessoa totalmente diferente de quem somos. Às vezes a gente não aceita ser menos, mas vamos ter situações ou viver, a maioria das vezes, situações que precisamos ser menos.